Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Guerreiro Tricolor FFC. Quem não for inscrito aí já se inscreve, já deixa o like, compartilha com os amigos e vamos falar aí sobre o Fluminense. Bom, o Fluminense perdeu pro Lanús, né? 1-0. E cara, foi um verdadeiro show de horrores, né? Primeiro tempo o Fluminense até que jogou razoavelmente bem, mas sem nenhuma criatividade, sem nenhum ímpeto de fazer gol, só ficou com a bola, tentou fazer lançamentos, não conseguia trocar passes e quando conseguiu foi com o Martinelli ali. Martinelli conseguiu 3 lances ali, o Fluminense teve um bom ataque. Fora isso, o Fluminense não fez nada, mas também não sofreu fora de casa, né? E esse foi o primeiro tempo. Mas aí vem o segundo tempo e o show de horrores começa, né? O Fluminense estava lá na trocação com o Lanús, Fluminense melhor, mas melhor postado, tentando o ataque como estava no primeiro tempo. E o Lanús não conseguiu fazer nada. Pô, até aí tudo bem. Aí vem o Renato. Renato vem e começa a fazer as merda dele, né? Ele tira o melhor jogador do Fluminense, no caso é o Martinelli, né? Na partida. Martinelli estava bem, jogando bem. Aí o Renato me tira e coloca o Bernal. E nessa mesma janela que saiu o Martinelli para a entrada do Bernal, ele tira a Serna para entrar Soteldo. E cara, acabou o jogo ali, o Fluminense desmontou. O Fluminense morreu na partida ali. Porque Bernal, afobado, não conseguia marcar ninguém, chegava atrasado, só fazia falta. E quando não conseguia fazer falta, foi driblado bizonhamente várias vezes. Tá entendendo? Uma péssima partida do Bernal. E Soteldo, que entrou ali os 20 minutos de jogo, né? E junto com o Bernal. E deu uns 3 toques na bola. Fora isso, não fez nada. O Soteldo ficou esse tempo todo na partida dos 20 ali, partida dos 20. E deu uns 3 toques na bola e toque pro lado, para trás. Não fez absolutamente nada. O Soteldo entrou na partida, mas parecia que o Fluminense tinha um expulso, porque realmente foi uma partida horrorosa dos dois. O Soteldo já esperava isso já. E com ele veio a maldição da derrota, né? Porque sempre quando ele entra, o Fluminense perde. E foi o que aconteceu. O Renato demorou para mexer. As primeiras mexidas foi aos 20 minutos. O Guga já não estava jogando bem desde o primeiro tempo. O Everaldo foi um horror. Eu não consigo entender quem fala que Everaldo gera jogo. Ele só jogou bem 2 partidas que foram contra o Internacional na Copa do Brasil e contra o Grêmio, que ele fez gol. Ele foi decisivo. E até na volta mesmo contra o Internacional ele não fez gol, mas ele foi decisivo ali pro lance do gol, né, do Fluminense, o gol do Canobi. Fora isso, ele não jogou nada, não jogou nenhum jogo bem. Mas ele é titular absoluto desse time. E não dá pra entender o porquê. Porque ele não gera jogo. Ele só fica tentando fazer a parede, se joga no chão, o juiz não cai, porque juiz de Sul-Americano e Libertadores não dá essas faltas assim. Tá entendendo? Ele se jogava toda hora, ele não conseguia dominar a bola. Foi horrível, o Everaldo foi um horror. O Guga era uma avenida, os ataques do Lanús sempre passaram pelo lado dele. Foi o tempo todo ali. O ataque não teve cobertura. E quando ele estava ali contra os caras, ele sempre perdia. O Guga hoje também foi horrível. Mas eu ainda relevo um pouco porque eu acho que ele não estava bem clinicamente. O Guga, eu senti, pegou um remédio ali, tomou, eu acho que ele não estava bem. Não sei se era desinteria ou enjoo, mas isso também não justifica. E mesmo assim o Renato deixou ele até os 35 minutos 40. Ele, Everaldo e Nonato. Nonato é aquilo, é uma água de salsicha. Não ataca, não defende, não faz nada, né? Aí nisso, a primeira janela de substituição ele bota Soteldo e Bernal, 2 lixo. Acabou com o time morreu. E nisso que eles entraram, a equipe do Lanús começou a atacar o Fluminense como não estava fazendo o jogo inteiro. A equipe do Lanús tomou conta da partida. Aí no final do jogo ali, não sei o que o Renato demorou tanto
para fazer essa substituição a mais óbvia. Ele tirou o Guga, o Nonato e o Everaldo, que toda a torcida estava pedindo, e botou Cano, Acosta e o Júlio Fidelis. Mas no fim da partida aí quer que faça o quê? Não é? É isso que eu não entendo. Era para ter feito essa substituição no mínimo no intervalo, porque eram os três que estavam destoando da equipe. O Thiago Silva também não estava fazendo uma boa partida, mas Thiago Silva é Thiago Silva, né? Infelizmente ele não tem substituição à altura. E aí foi aquele show de horrores, né? Até essa substituição ali, o Fluminense tentou atacar um pouquinho, num escanteio a favor do Fluminense, o Acosta cruza, Thiago Silva cabeceia, bate no jogador do Lanús e vai para fora da área. O Thiago Silva fica caído no chão, olhando os caras atacar. Cano não faz a falta. O jogador do Lanús faz o lançamento. O Canóbio dá um pique gigantesco para marcar o cara. Aí fica o Canóbio ali. Aí atrás do Canóbio tava o Soteldo dentro da área e o Bernal mais fora da área. E um jogador do Lanús passou na frente do Bernal, atrás do Soteldo, recebeu a bola do cara que o Canóbio estava marcando. O Soteldo ficou parado olhando o cara passar. Bernal foi para a área. O cara cruzou. Gol do Lanús. Eu não consigo entender direito assim, porque a preferência do Soteldo sempre está em campo. O Renato falou na coletiva que está com dificuldade até para montar o banco de reservas. Tirou o Keno hoje da partida e levou o Soteldo. Eu não consigo entender o que o Keno fez para ele não ser a primeira opção no lugar do Soteldo, porque o Keno pode não estar jogando bem, pode estar com dificuldade, mas tem um jogo ou outro que ele joga bem, como foi contra o Bahia. Ele entrou, foi bem contra o Bahia. Não foi aquele primor de jogador, mas foi bem. Jogou melhor do que todas as partidas de Soteldo. Aí o que acontece? Jogou bem contra o Bahia, não jogou contra o Corinthians, não jogou hoje. E Soteldo sempre entrando e não fazendo nada. O Soteldo sempre tem uma prioridade que a gente, torcedor do Fluminense, não está entendendo que privilégio é esse que ele tem. Porque o cara não faz absolutamente nada. Ele não ataca, ele não defende, ele mal toca na bola. Tá entendendo? Hoje foi uns 3, 4 toques e pro lado. Ele não conseguiu nem driblar hoje, tentar um ataque assim, ir pra cima. Ele não conseguiu. A Renato fala que ele tem um 1 para 1. Hoje não teve nada. Nada. Nem hoje, desde que ele chegou no Fluminense, desde que ele tava no Santos, desde que ele foi lá pro Toronto, sei lá pra onde ele tava, ele não joga bem há muitos anos. Não é de hoje, tá entendendo? Mas pro Renato, ele é o craque. Ele é o substituto do Ares. Ele tem que estar sempre ali. Daqui a pouco ele vai entrar como titular. Tá entendendo? Não jogando nada. Ele daqui a pouco tira um Canóbio ou um Serna para botar o Soteldo de titular. Eu já tô vendo isso a qualquer momento. De bobear, ele vai tirar o Nonato e vai botar o Soteldo de 10. Tá entendendo? E eu não consigo entender. Sério, que eu não consigo entender. Tá muito difícil. O Fluminense tem time para ganhar aqui no Maracanã. Assim como tem time para ganhar lá. E perdeu. Aí vem o Renato, vai botar aqui, bobear 3 volantes de novo. O time não vai criar. Tá entendendo? O time vai ficar nessa carência de criatividade, como foi contra o jogo do Bahia, agora contra o Lanús. O Lanús aqui no Maracanã não vai sair de trás. Vai botar um caminhão ali e vai ficar ali esperando o jogo acabar. Tá na vantagem. Aí o Fluminense vai ter que fazer 2 gols. Com o Everaldo não vai fazer gol, porque Everaldo não faz gol. Everaldo o tempo todo hoje. Quando o Fluminense tinha um ataque, cadê Everaldo na área? Everaldo estava no meio de campo, ou estava na lateral. Quem estava no ataque hoje para dar um chute foi o René. No lugar do Everaldo estava o René, que teve que chutar de direita e chutou para fora. Porque o nosso atacante está querendo fazer pivô, sei lá o que, fazer parede. Que ele só serve para fazer isso, melhor ele para uma obra fazer parede. Uma obra. Tá entendendo? Eu não consigo entender. O John Kennedy não entra. O John Kennedy treinando a beça, tentando manter a forma, não entra. O Cano é o artilheiro do time. Pode não gerar jogo, como dizem que Everaldo gera, que eu não sei que gerar jogo é esse. Mas Cano está sempre bem posicionado para fazer o gol. Cano sempre está fazendo os golzinhos dele. Se botar o Cano no time titular, o Cano vai fazer gol.
o Cano não tá jogando bem porque tá botando ele no time de Campeonato Brasileiro, que ele bota o time em reserva, sem entrosamento, sem nada. Ele junta um caco aqui, outro ali, bota no campo e vai tentar ganhar um jogo. Aí quer que um Cano faça gol, quer que o Cano se destaque, quer que um Acosta se destaque. Até o Ganso, ele queima fazendo isso. Tá entendendo? Então é difícil entender as coisas assim. Aí ele fala, eu não boto o Lescano pra jogar porque eu tô preferindo botar quem tem ritmo de jogo. Mas como é que o cara vai ter ritmo de jogo se o cara não joga há 4 meses, se ele não é nem relacionado para as partidas? Mas Soteldo sempre entra. Bernal sempre entra. Eu não consigo entender, cara. Não dá pra entender. Hoje ele fez tudo errado. Tirou o melhor jogador, deixou os 3 que destoavam da partida até os 40 minutos, entendeu? Botou o queridinho dele pra jogar e o cara só entrou em campo. Nem sei se estava em campo, porque a gente não via ele em campo assim, fazendo nada, não marcava, não tocava na bola. Então realmente é complicado entender a cabeça do Renato. O Renato está se perdendo nas suas próprias palavras. Ele fala que prefere jogador de 1 para 1, prefere jogador que tem ritmo. Mas, pô, Keno tem o melhor 1 para 1 do Brasil, cara. Se um jogador não tem ritmo, bota pra jogar. Entendeu? Que o jogador só vai ter ritmo jogando. Aí depois, não quer queimar o jogador. Então, faça isso. Não bote o Soteldo. E tá queimando o Soteldo cada jogo que ele entra. Tá entendendo? O Soteldo não joga nada. Nada. Aí ele bota o Soteldo. Mas não leva o Santi Moreno porque quer preservar ele. Fala sério, né, Renato? Você se perdeu completamente nas suas palavras. Você não sabe nem o que você está falando mais. Você está sempre repetindo a mesma coisa. É decisão em 3 dias, não tem tempo de descanso, o time está cansado, é o time que está em 3 competições. Está parecendo que você está querendo sair da Sul-Americana. O jeito mais fácil de a gente ganhar um título desse ano é a Sul-Americana. Ir para uma Libertadores é a Sul-Americana. A gente não bota time titular no Brasileiro. Você acha que a gente vai chegar aonde com isso? Daqui a pouco a gente está brigando para não cair. Entendendo? E o Copa do Brasil, independente, o Vasco é um clássico. E mesmo se passa pelo Vasco, tem Corinthians e Cruzeiro do outro lado. Você acha que jogando do jeito que tá, a gente vai ganhar de um Cruzeiro? O Corinthians a gente tem então uma chance, mas mesmo assim, pô, é difícil. Então, assim, se o Renato não parar com isso, de achar que tá certo, ele é o certo de tudo, e todo mundo em volta tá errado, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai ganhar título nenhum, a gente só vai ganhar o título de chegou à semifinal, só isso, que pra ele eu acho que é o que importa, e daqui a pouco a gente tá brigando pelo rebaixamento lá, tá entendendo? Então é isso, pessoal, essa é a minha análise aí sobre o Fluminense ultimamente, desse jogo, do contexto em geral. Se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve e compartilha com os amigos aí pra dar moral pro canal aqui, valeu? Tamo junto e até a próxima.